Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 1º de julho, celebramos São Galo. Galo nasceu na França, era membro de uma família muito rica, muito nobre. Ele nasceu no ano de 489, na cidade de Clermont. Inclusive, ele foi tio e professor de outro santo, que foi Gregório de Tours. Na época em que São Galo era vivo, era comum que as famílias, principalmente as famílias nobres, combinassem os casamentos dos seus filhos. Então, ele já estava prometido em casamento para a jovem de uma outra família nobre. Então, ele que já sentia desde jovem a vocação para a vida religiosa, ele decidiu fugir da família, se escondeu num convento. Sua família foi atrás dele, tentando fazer com que ele desistisse da ideia. Depois de muita luta, seu pai acabou autorizando que ele seguisse a vida religiosa. Então, ele continuou ali na comunidade monástica onde ele estava, no convento da cidade de Cournou. E ali ele se destacou, claro, pela sua piedade, pela sua espiritualidade, pela sua humildade e especialmente pelo seu dom relacionado à música. Ele tinha uma voz muito bonita e ele amava muito a liturgia. Então, ele unia o seu dom ao amor pela liturgia. Era comum, inclusive, que os fiéis fossem às missas em que ele cantava, porque eles sentiam que a sua voz, o seu canto, tinha algo de celeste. Era como se o céu tocasse a terra e eles conseguiam, os fiéis em geral, mergulhar mais profundamente no mistério da missa por meio do serviço litúrgico feito por aquele monge, São Galo. Ele era muito dedicado e depois ele foi enviado para uma região que hoje fica na Bélgica, fazia parte da corte do rei Teodorico. E ali ele continuou o seu ministério, o seu serviço, a sua vida religiosa, até que o bispo do local, que se chamava Quinciano, faleceu no ano de 527. E o monge, o irmão Galo, ele era muito querido por todos, pelas pessoas em geral, inclusive pelo rei. E acabou que no final das contas ele foi eleito como o sucessor do bispo Quinciano. Ele que já era muito conhecido pela sua humildade, pela sua piedade, pela sua vida de oração, pela sua sensibilidade para com o próximo, pelo seu amor pela liturgia, ele passou a ser conhecido também como um grande pastor, muito sensível às necessidades das suas ovelhas, muito aberto à evangelização, a realmente se consumir pela salvação das almas que lhe eram confiadas. Ficou muito conhecido um episódio em que houve um grande incêndio na cidade onde ele morava. Ninguém conseguia fazer nada para acabar com aquele incêndio, até que o bispo, São Galo, ele simplesmente começou a rezar, intensamente, rezar e jejuar. E na hora que ele começou a fazer isso, as chamas começaram a diminuir, até que o incêndio finalizou-se por completo. Uma outra vez, houve uma grande peste naquela mesma região onde ele morava, e ele, que também tinha dons extraordinários, tinha o dom da cura. Então, muitas pessoas que ficavam acometidas por aquela doença nova e um pouco misteriosa, eles iam se apresentar até o bispo, até a São Galo, e São Galo impunha as mãos e rezava por cada um dos enfermos, de modo que esses, na sua grande maioria, eram curados pela intercessão desse santo bispo. Não podia ser diferente, era muito amado pelas pessoas em geral, que viam nele de fato um santo. Tanto que quando ele morreu, no dia 1º de julho de 554, a população em geral ficou muito comovida e ele quase que imediatamente já começou a ser celebrado como santo. Sua canonização aconteceu só anos depois, mas todos já tinham certeza de que ele era de fato um santo, um bispo muito santo, e já havia sido um monge muito santo. Nos inspiremos no exemplo de vida desse grande bispo francês e que deixou grandes marcas de santidade, de evangelização no território belga, que ele nos inspire no seu amor pela liturgia, pela oração, pelo canto feito para evangelizar, para a salvação das almas,
no seu zelo apostólico, no seu pastoreio. São Galo, rogai por nós.